Boa noite, sejam bem-vindos ao ao Preces e Irradiações desta quarta-feira, 12 de outubro de 2022. É uma alegria recebê-los, todos vós que aqui estão em nossa sede e todos vós que estão nos assistindo pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, recebam as bênçãos de Jesus. Preparemos o nosso momento, a nossa prece, tanto nas acomodações, mas principalmente preparemos-nos sentimental e emocionalmente para esta tarefa. É uma tarefa de doação que exige de nós esse preparo prévio, essa conexão com os benfeitores, essa harmonização para que, sensibilizados, possamos fazer com que as energias que produzamos venham a realmente alcançar os objetivos que estamos necessitando. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Quem desejar a magnetização da água, por gentileza, separem e deixem nas imediações. Se puderem, desliguem os seus aparelhos de televisão, de rádio, para que não sejamos incomodados nesses momentos. O telefone no silencioso, tudo isso nos ajuda a alcançar um resultado positivo. A música que estamos ouvindo é de Mozart. Estamos aguardando às 19 horas para darmos início. Enquanto isso, estamos nos agregando, estamos nos conectando, estamos nos preparando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Às 19 horas, vamos fazer a prece inicial, pedindo ao Mestre Jesus as suas bênçãos, a sua assistência, a permissão para que os benfeitores possam nos acompanhar onde quer que estejamos. Também pedir a permissão para outros assistirem juntamente com nós, sejam do plano físico, seja do plano espiritual. Que nesta hora, Mestre, a tua visita a nós seja radiante, estuante de felicidade, de desejos no bem, mas sobretudo que possamos oferecer as nossas energias que estaremos irradiando, a fim de que sejam manipuladas pelos benfeitores e distribuídas aos nossos irmãos em necessidade. Sob as tuas bênçãos e a assistência dos benfeitores, iniciamos a nossa atividade de preces e irradiações. Assim seja. Leitura selecionada para hoje, como de hábito, é do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o nosso objeto de leitura está no item 25, necessidade da encarnação. Quem nos traz essa mensagem é São Luís, ditado em Paris, 1859.
É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vamos ver o que São Luís responde. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria preferência ou uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Espero que ninguém aqui esteja sentindo a sua encarnação um castigo, mas uma felicidade de desenvolver a nossa inteligência, cumprir a nossa obrigação, o nosso dever, aperfeiçoarmos-nos nessas lutas de todos os dias. E por isto, temos nesta atividade de preces e irradiações a grande oportunidade de também colaborar com os nossos irmãos do plano físico e do plano espiritual. Colaborar como? Emanando, irradiando energias benfazejas para que esses irmãos possam recebê-las. Sejam o que for, onde quer que estejam, receberão. Porque aquilo que brotar do nosso coração em vibrações de amor tomará o fluido cósmico do universo como veículo de transmissão e alcançará essa criatura. Portanto, quando aqui estamos nesse pequeno espaço de tempo, reunidos em nome do Cristo, para irradiarmos, estamos colaborando com a melhoria de nossos irmãos, tanto quanto a nossa própria melhoria espiritual e moral. Sabemos que é pouco, mas esse pouco estamos ofertando de coração. Vamos então à nossa irradiação. Neste momento sublime, mestre, antes de darmos sequência, precisamos reconhecer e agradecer a providência divina, agradecer a Deus, porque aqui só estamos porque Ele permite. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, porque buscamos servir desinteressadamente o Mestre.
E o Mestre alegra-se quando vê qualquer um de nós interessado em diminuir a dor do seu próximo. Quando nos vê interessados em perdoar, quando nos observa alcançando um auxílio qualquer a quem estiver necessitado, quando fazemos uma oração em favor de alguém, quando buscamos, através de uma conversa fraterna, elevar o ânimo de alguém, alimentar a esperança de outro, renovar as energias dos caídos, a seara é imensa. Cabe a nós, no exercício do livre-arbítrio, escolher a tarefa que mais nos apraz e realizar. Realizá-la de coração. Estamos aqui reunidos em nossa sociedade, mas também estamos reunidos em nossos lares e formamos uma equipe que atua nos dois planos da vida. Este é um momento ímpar que Jesus nos oportuniza para que tenhamos, portanto, condições ideais para trabalharmos as nossas próprias fraquezas, tornando-as fortalezas, tratar as nossas imperfeições até que elas tornem-se virtudes. E nesse incessante trabalho, Mestre, para que possamos nos preocupar inteiramente com os demais, vamos pedir para que o benfeitor, junto conosco, visitemos os cômodos de nossa casa, harmonizando o ambiente, fazendo a sua asepsia. E mentalmente, percorrendo esses cômodos, estamos ali, deixando-o com a assistência do benfeitor, um ambiente saudável, aprazível, mas, sobretudo, pleno de energias salutares. Essas mesmas energias alcançam-nos, tanto quanto irão alcançar os demais que vierem ter ao nosso lar. Irmãos dos dois planos estão sendo assistidos, segundo as necessidades de cada um. Tornamos assim o nosso lar um foco luminescente, tal qual uma estrela que admiramos nas noites escuras. Talvez do espaço sideral alguém possa estar observando esse ponto luminescente aqui, na face do nosso planeta. Também pedimos pelos nossos, querido Mestre, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão com mais dificuldades. Eles desfilam agora em nosso pensamento. E a cada um está sendo enviado estas energias manipuladas pelos benfeitores.
resolvido as nossas particularidades. Vamos nos preocupar com os nossos irmãos que estão distantes de nós. Os que nós não conhecemos, mas sabemos de suas dores, porque alguns estão enfermos, enfermos leves ou enfermos graves. Alguns estão vivendo a angústia, aguardando diagnósticos ou cirurgias e tratamentos complexos. Mas outros estão também ali expectantes, aguardando a alta hospitalar. Junto a esses, vamos encontrar uma pleiade de espíritos desencarnados também, tanto quanto os irmãos encarnados. Vamos ter também aí, nesse quadro, os profissionais da saúde que tão diligentemente nos atendem. E a todos eles estamos enviando as nossas energias. Não só a esses que conhecemos, mas a todos que tenhamos conhecimento que se encontram experimentando uma enfermidade qualquer. Mesmo aqueles que não estão nos hospitais. Adoecemos no corpo, porque nós outros ainda estamos em aprendizado para viver retamente sob o indicativo da lei divina. Para que possamos aprender a alinhar o nosso pensamento com o pensamento divino. Para que possamos buscar a harmonia que um dia, inadvertidamente, nós desarmonizamos. Outros mestres, nos hospitais ou outros locais, estão trazendo a esperança. São os renascimentos, as reencarnações ou encarnações. Chegam aos nossos braços na figura de uma criatura frágil. Deus está confiando um filho dele para que nós o cuidemos. Que possamos fazer o máximo por esta criatura. Principalmente apresentando Jesus a ela. Fazendo com que ela lembre-se que é filha de Deus antes de ser nossos filhos. Que ela tem uma parentela espiritual, mesmo antes da parentela física que está a constituir. Que possamos ensiná-la a viver consoante a lei de Deus, apresentando-a no seio da sociedade como uma criatura moralizada, cumpridora de seus deveres, altruísta. No outro lado, mestre, estamos a nos despedir dos irmãos que estão desencarnando. Que eles possam levar as melhores impressões nossas. Que nesta hora em que os nossos corações se entristecem, possamos dar a eles a alegria
de reconhecermos a convivência que tivemos, os momentos felizes, alegres, a serem rememorados, os ensinamentos que nos ofereceu, as preocupações que dividimos. E é isto que importa, querido mestre, que essa criatura que se despede fisicamente de nós leve consigo as nossas melhores vibrações de harmonia e paz, de serenidade, de confiança, de esperança, dizendo a ela: despreocupe-se um pouco de nós e abra os teus braços para seres recepcionado pelos teus familiares no mundo espiritual, porque lá eles estão te esperando com alegria. Entristecemos-nos nós, alegram-se eles no plano espiritual. Assim como aquela criança que recém-nasceu, também alegramo-nos por recebê-la, mas no plano espiritual ficou a sua família, talvez cheias de preocupações, já sentindo saudades. Talvez algumas lágrimas possam estar sendo vertidas pela família espiritual desse que recém está reencarnando. E é nestas idas e vindas, querido mestre, que nós encontramos as lições preciosas do teu Evangelho aqui na face desse planeta. A matéria-prima para desenvolvermos o amor, a caridade, a fraternidade, a tolerância, a resignação, a paciência, enfim, inúmeras oportunidades de nos tornarmos criaturas melhores, para que estejamos atentos aos sinais que os nossos irmãos emitem quando estão em depressão, ou mesmo quando essa depressão torna-se evidente, e sejamos nós aqueles que possamos dizer: confie, tu não estás sós, conte comigo, eu estou contigo. Estou contigo para o que for necessário. Se te sentires fraco, busque as energias que estão comigo e eu as te darei. Se estiveres angustiado, divida a angústia comigo. Se estiveres, por acaso, com ideações suicidas, diga-me, para que eu possa te compreender e me colocar à tua disposição para vencer esse momento de torvelinho mental. E assim mesmo, se tiveres ainda prestes a fazer uma tentativa do suicídio, antes, venha a mim e diga que não estás mais suportando o peso. E eu oferecerei os meus ombros para carregar um pouco esse fardo, te aliviando até que tu possas recuperar as forças e o equilíbrio emocional e sentimental. E sentindo-te forte, possas abandonar a ideia da tentativa. Mas mesmo assim, se não conseguirmos, e esse irmão efetivamente cometer o suicídio,
ainda temos tarefas com Ele para continuarmos emanando energias benfazejas, acolhendo a criatura, compreendendo-a tanto quanto nos seja possível, perdoando-a, continuando a oferecer a nossa contribuição, a fim de que ela sinta-se verdadeiramente acompanhada. Que ela possa sair da solidão em que se encontra, das zonas turbulentas e sombrias que geralmente os suicidas passam a viver, rogando a Maria Santíssima que abra os seus braços para acolhê-los, tal qual a mãe amorosa acolhe o filho que vem ter a si com alguma dor. Que eles possam dividir também essas dores e nós outros possamos, nesta troca, oferecer aos nossos irmãos suicidas a mensagem da serenidade, da confiança na esperança de dias melhores. Desde já rogando ao Divino Criador e aos benfeitores que comecem a preparar plano reencarnatório para essa criatura, voltar à experiência física e passar pelas provas, pelos obstáculos e alcançar, portanto, uma reencarnação exitosa. Também oramos, Mestre, pelos irmãos que cometeram diversos crimes. E aqui queremos dizer crimes aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus também. Eles estão passando por profundas dificuldades, Mestre. Tu bem o sabes. E se estão afeiçoados ao mal, é porque ainda não aprenderam a valorizar o bem. É porque vivem essas experiências nas vibrações do mal, trazem a si as consequências de seus atos, que passa a ser companhia habitual em suas mentes, infelicitando-se a cada momento que lembre-se de um ato que tenha cometido contra o seu irmão ou contra si, contra coletividades, não importa. Eles desconhecem, Mestre, desconhecem a lei de Deus. Numa vã tentativa de burlar a tua lei, porque habituados estão em burlar a lei do homem. Eles desconhecem o teu poder, Pai. Por isso precisamos orar por eles, para que eles tenham condições de despertar para esta vida espiritual, com consequências naturais
das causas que aqui deram continuidade. Veio também te pedir por esses nossos outros irmãos que, tentando aniquilar com as famílias, buscam denegrir a esta instituição de ordem divina. Pedir a Ti por esses outros que, na loucura em que se encontram, buscam escravizar os seus semelhantes, utilizando-se de drogas variadas. Outros buscam esta dominação pela força ou das armas, ou a força do poder temporal que possam estar investidos. Ainda não aprendemos, Mestre, a amar o suficiente para vivermos dias felizes, mas já amamos o suficiente para viver momentos felizes, como este, em que oferecemos estas dádivas. E ao consultar as condições em que nós outros nos encontramos agora, temos que dizer obrigado, Pai, pelas condições que eu encerro em mim mesmo, porque são condições infinitamente melhores da que esses outros irmãos enlouquecidos encontram-se à nossa volta. Temos um corpo que nos responde aos estímulos com perfeição. Há tantos outros que, tendo corpo, este não responde mais. Ou porque está enfermo, ou porque traz isto de encarnações anteriores. Para reparar ou para se colocar à prova. Que também não nos cabe saber procurar a causa, mas cabe a nós orar por eles para que tenham sucesso. Orar pelas famílias que recebem os filhos de Deus com necessidades especiais de locomoção, de compreensão, de entendimento, com diversas patologias mentais, tanto quanto orarmos a esses irmãos, para que eles possam aqui nessa matéria densa libertarem-se de seus compromissos para com a lei de Deus. E sejam eles exemplos para nós outros, para que tomemos cuidado, a fim de não errarmos, para que algo de pior não venha a nos acontecer conforme a recomendação do Mestre Jesus. Nas tuas bênçãos, Mestre amigo, permita aos benfeitores nos envolver em vibrações benfazejas, que se derramam do alto e alcançam-nos, envolvendo-nos o corpo inteiro. Essa transfusão de energias benfazejas são assistidas por inúmeros outros irmãos que estão a nos trazer benefícios do alto. Agradeçamos a Deus as condições atuais que estamos experimentando. É hora
de agradecer o dia, de prepararmos a noite, de pensar no dia de amanhã, nos equívocos que cometemos, nos projetos a serem colocados em prática. E nesta assistência, Mestre, permita que os benfeitores magnetizem a água exposta, atendendo a todos que delas vierem a fazer uso. Quanta alegria! Momentos de alegria, de felicidade. Assim seja. Quero agradecer a participação de todos, a presença aqui em nossa sede e a participação de todos vós que nos acompanharam através do Facebook. Lembrando que amanhã, pela manhã, às 9 horas, temos o nosso momento diário de oração. Até lá, com a permissão de Deus e as bênçãos de Jesus, desejo-vos boa noite.